Muito boa tarde, na alegria e na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa em frente, aqui pela TV Cultura, Rede Norte do Paraná, canal 27.1. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na Santos Dumont 1075. Esse é o programa em frente da IP de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza e estou te convidando a ficar com a gente aqui por esse período breve, né, de meia hora aí, que esse programa dura tão pouco, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos juntos para comunicar uma palavra que pode mudar a tua perspectiva, o teu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já agradeceu o dia de hoje? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Também quero te convidar, vamos compartilhar. Peço que você faça isso, se você está na rede social, né, para que a gente possa alcançar mais vidas e muitas pessoas sejam abençoadas. Querido, querida, tenha uma excelente tarde, desde já eu te desejo, né, nós estamos aí já caminhando para fim de semana, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Graças a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Hoje nós vamos meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Mais uma vez, esse é o nosso interesse, comunicar para você algo, não da igreja presbiteriana independente, né, de Rolândia ou da IPI de Rolândia, não, nem do pastor Silas, que eu preciso tanto quanto você. Mas Deus tem nos colocado algo no coração e cremos que devemos compartilhar. Sabe, hoje a gente está falando muito do preço do arroz, né? O arroz está caro, você deve estar ouvindo isso por aí. E sabe essa alegria que você tem de ir a um mercado e ver algo em oferta e promoção? Aí você sai daquele mercado e liga para muita gente, avisa, olha, manda mensagem, mercado tal está mais barato. Às vezes as pessoas não entendem. Por que a gente tem tanto gosto, né, de ficar falando essas questões bíblicas? Às vezes parece até que o cristão é um chato que quer empurrar certas coisas goela abaixo, mas querido, não é. Sabe, de repente você encontra algo que transforma a tua vida, que muda a tua visão de mundo, teu coração, te faz tão bem, que isso faz olhar ao teu redor, amar as pessoas e dizer, meu Deus, eu preciso comunicar essas coisas. É por isso que todos os dias nós estamos aqui no programa Em Frente, por isso que nós estamos aqui nas atividades da igreja, porque é este o nosso coração, chegar até você para te dizer, você é amado de Deus, Deus tem um projeto, como teve para a minha vida, para a vida de tantos, também quer falar ao teu coração. E hoje, especialmente, eu quero meditar com você numa palavra de um texto que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Se você tiver uma Bíblia, fica à vontade para abri-la, caso contrário você vai ouvir, é um versículo da Bíblia apenas, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, o versículo 5. Eu queria que você atentasse nessa leitura da Bíblia que diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Este versículo, eu quero conversar com você, porque às vezes as pessoas olham para os personagens bíblicos e nós cremos que são personagens históricos, fatos, né, narrados na Bíblia, a palavra de Deus, e há na Bíblia um homem muito conhecido, que é o Davi. A palavra Davi, ela tem um significado que eu costumo dizer para as pessoas, eu queria chamar Davi, eu queria. A palavra Davi significa amado. É um nome, né, com um significado muito interessante. Amado. Quem não quer, quem não gosta de ser amado? E Davi, ainda com 17 anos de idade, querido, ele foi escolhido dentre 8 irmãos para substituir o rei de Israel, o rei Saul, que na verdade tinha abandonado os seus princípios morais, éticos e também espirituais. E por causa disso, ele teve que sair do reinado.
E Deus então diz: eu escolhi alguém segundo o meu coração, alguém que eu tenho um propósito. E este era o Davi, o amado. Davi tinha 8 irmãos, os seus 3 irmãos mais velhos eram o Eliabe, o Abinadab e o Samá. Esses foram um dia para a guerra e Davi ficou lá, né? Ele era um pastor de ovelhas com 17 anos de idade e ele ficou no campo fazendo o seu trabalho pastoril. E aí, querido, a vida de Davi estava para ser mudada, porque enquanto Saul estava na guerra contra os filisteus, um gigante, um homem alto se levantou, quase 3 metros de altura, o Golias, afrontava as fileiras dos exércitos de Israel. E o rei então, com muito medo, disse: olha, eu prometo que for minha filha em casamento, isenção de impostos para a família inteira, mas alguém acabe com esse inimigo que se levantou contra nós. A história de Davi estava para ser aí transformada de uma maneira, queridos, que a gente não tem noção do que é transformação de vida. Um menino, adolescente, 17 anos, o pai dele, Jessé, o chama e fala: vai lá na guerra, lá na frente da batalha, está lá os seus irmãos, o Eliabe, o Abinadab e o Samá. Pergunta como eles estão, leva para ele aqui uns pães, uns queijos e traz notícia para mim. E Davi foi, obedeceu o seu pai. E quando ele chega lá, né, no fronte da guerra, ele vê o povo com medo. Não era o povo, era o exército. Ele, 17 anos, olhou aquilo e falou: gente, o que está acontecendo? E o povo falou: você não está sabendo? Olha aí, ó, o gigante tá, um homem que só o escudo pesava 6 quilos. E Davi falou: gente, ele está afrontando, não é o exército de Israel, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então nós temos condições de vencê-lo. E ele se propõe a entrar nessa guerra. E Davi entra nessa guerra e vence a guerra, por conta da sua fé, da sua determinação. Entra na guerra e vence o Golias, que era um inimigo assim inimaginável de ser derrotado. E isso causou nos filisteus um terror, de maneira que Israel venceu. E aí então Samuel vai até a casa de Davi, sem que a família soubesse, e derrama óleo sobre a sua cabeça e o unge rei de Israel. Ainda assim, querido, ele não se torna rei imediatamente, ele fica ainda fugindo por pelo menos 12 anos, porque Saul não se conformava em perder o reino. Foi terrível. Davi fugia, porque Saul prometeu matá-lo de qualquer maneira. Diz a Bíblia que Saul ficou mesmo endemoniado, a ponto que só o Davi tinha condições de tirar aquele espírito maligno que dominava a vida de Saul quando ele tocava a sua harpa, porque Davi era músico, ele era compositor, tem letras lindíssimas nos salmos compostas por ele, de músicas, de cantos, de louvor a Deus. E então Davi, um dia chega o seu dia, um dia a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus, é a mesma coisa, se cumpre e Davi senta-se então no trono. E queridos, um dia aconteceu algo. Os reis, no tempo em que os reis saíam à guerra, porque de tempo em tempo um queria algo do outro reino e havia tensão e guerra. E um dia Davi resolveu descansar e não foi à guerra, porque sempre ele saía com seus exércitos. E Davi era um homem valente. A Bíblia diz aqui nesse versículo: Davi fez o que era reto, ou seja, ele obedeceu a Deus, ele andava de maneira ética, moral, honesta, todos os dias da sua vida, não se desviou, até que aconteceu uma situação na sua vida. E a Bíblia diz: ele fez tudo certinho, com exceção de um caso, que foi no caso de Urias, o Eteu. Houve um tempo então que os reis foram à guerra, mas Davi não foi. Davi ficou em casa descansando. E às vezes a gente pensa que o nosso momento difícil, o nosso momento ruim é a guerra. Mas não. Querido, Davi ia descobrir isso de uma maneira terrível. Porque nesse momento em que ele estava fora da guerra, em que aparentemente havia paz,
ele está no seu quarto e ele olha pela varanda e observa que na casa vizinha há uma mulher tomando banho. Portanto, está nua e ele consegue enxergar isso. Essa mulher era Batseba, esposa de Urias, que era um dos seus melhores amigos. A Bíblia diz que havia uns homens que eram chamados de os valentes de Davi. Urias fazia parte desse grupo. Pessoas que faziam qualquer coisa por Davi que fosse necessária. E Davi vê a mulher de Urias tomando banho. Ela estava sozinha porque Urias estava onde? Na guerra, todo mundo estava na guerra. Mas Davi resolveu não ir à guerra, ficou em casa, descansando. Quis um tempo de paz. Sabe esses momentos que você fala, agora chegou o meu tempo também, deixa eu dar um tempo aqui, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. E Davi, que sempre servia a Deus, que sempre andava de acordo com as regras, limites que Deus colocava não para tirar os seus prazeres, mas para que impedisse que ele caísse em abismos. Porque quando Deus coloca limites para nós, queridos, Deus não está querendo tirar o teu prazer, Ele está querendo impedir que você caia em abismos. Sabe, é que nem um pai que coloca na tomada, coloca protetores na casa quando tem uma criança. Não é para impedir que a criança deixe de ter o seu prazer de andar e conhecer as coisas, mas é porque o pai sabe que se colocar limites, aquele filho vai ser poupado de dores, de choques, de situações, de acidentes da vida, que poderiam, se não fosse o caso, matá-lo, feri-lo. E Deus tinha posto limite a Davi. Davi, você é o rei, você pode ter tudo o que você quiser. Davi pôde escolher a mulher que ele quis, mas uma coisa ele não podia fazer, que era olhar e cobiçar a mulher do próximo. Esse é um princípio universal, não é só um princípio divino. Qualquer um sabe disso. Não precisa servir a Deus para saber que não pode se engraçar com a mulher dos outros, não é verdade? Às vezes tem coisas que nós cristãos ouvimos assim, olha, pergunta para ele, porque ele é cristão, ele não vai mentir. Só o cristão não mente? Ou só o cristão não deveria mentir? Olha, pode confiar, porque ele é cristão, ele não vai andar por aí falando ou fazendo besteira. Só o cristão que não deve falar mal e criticar e fazer besteira? Não, uma questão moral, social, conhecida de todos nós. Mas Davi olha e se agrada daquela mulher, é tentado, né? Vê a mulher tomando banho, fica tentado, e ele manda chamá-la. Ele era o rei, ele tinha esse poder, ele manda chamá-la e ela vai. Ela era uma súdita e ela era obrigada a obedecer o rei. E quando ela vai até lá, talvez não imaginasse quais eram as suas intenções, quais eram as intenções do rei Davi, o amado, o querido, o aclamado do povo, aquele que era chamado segundo o coração de Deus, aquele que foi conhecido porque todos os dias andou no caminho de Deus. Mas aí, querido, o que aconteceu? Davi resolveu adulterar, ou seja, fazer aquilo que desagradava a Deus, que traía o seu melhor amigo, o Urias, porque ela era a esposa de Urias, e ele então se relaciona com aquela mulher de maneira adúltera. E, queridos, olha que coisa complicada, olha que coisa complicada. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, Davi fez o que era certo e bom todos os dias da sua vida. Olha que coisa boa, não é legal ser lembrado assim? Davi era um cara bom, um cara lembrado por conta das suas vitórias nas guerras, por aquilo que ele tinha moralmente, eticamente feito. Mas havia uma coisa na vida de Davi, porque fala assim, olha, ele fez o que era justo, certo e bom todos os dias da sua vida, com exceção no caso de Urias. Querido, eu fico pensando, sabe no quê? Porque a gente fala assim, olha, não tem pecadinho e pecadão, não tem coisa mais certa ou coisa certa e mais certa, coisa errada e mais errada. O que é errado, ponto, não importa o tamanho. O que é certo, ponto, não importa o tamanho. O que é justo, não importa o tamanho.
E também, no que diz respeito à obediência a Deus, não importa, a gente chama aquilo que desagrada a Deus de pecado. Não importa se é pequeno ou grande. Olha, eu vou te explicar isso melhor. Eu falo para você assim, me dá aí uma folha de papel branca. Aí você me traz a folha. Só que essa folha tem um pingo de uma manchinha. Pronto, não é mais branca. Acabou. Não, essa folha não, eu quero uma folha totalmente branca. Davi, imagina, Davi tinha tudo certo, mas uma coisa, uma única coisa, uma única pintinha ali, o fazia ser lembrado por algo errado que ele tinha feito. Querido, não tem pecadinho e pecadão, mas certamente há consequências maiores e menores. Não existe coisas erradas e mais erradas, mas com certeza há consequências maiores ou menores dentro daquilo que fazemos. Há coisas que você vai fazer erradas e vão passar batidas, mas tem coisas que você vai fazer de maneira errada, isso não quer dizer que vai estar certo. O errado não fica certo porque deu certo, continua errado. Mas, querido, tem coisas que vão te marcar, mas vão te marcar de uma tal maneira que você vai, toda vez que alguém falar de você, vai falar aquilo. Fulano, uma ótima pessoa, mas fulano, olha, uma moça tão linda, mas sabe esses porémzinhos? A gente tem um caso na Bíblia, segundo Reis capítulo 5, de Naamã. A Bíblia fala, Naamã era um herói da guerra, valente, homem honrado pelo rei da Síria, porém leproso. Elogio, 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 vírgula. Porém, sabe, tem coisas, querido, que a gente fala, não tem erro maior ou menor. Mas com certeza, vão ter coisas que vão te fazer mais lembrado ou mais esquecido por determinada coisa que fazemos, falamos, por onde andamos. E isso é uma coisa muito ruim. A Bíblia fala, olha, Davi fez o que era justo, certo e bom todos os dias da tua vida, menos, exceto no caso de Urias o Heteu. Ou seja, ele traiu o seu melhor amigo, adulterou com a mulher desse amigo. E olha, querido, diz a Bíblia que a mulher ficou grávida. E aí foi assim, ele ficou tão perturbado com aquela gravidez, e acho que eles nem pensavam no negócio de aborto, não sabia fazer isso, porque hoje o pessoal traz essa solução maldita também. E aí o que ele fez? Falou pro Joabe, o comandante da guerra, traz Urias para cá rápido. Chamou Urias, meu amigo, vai para sua casa, descansa um pouco, esteja ali com a sua mulher. E aí Urias falou, o rei Davi, meu amigo, como que eu vou fazer isso? Se os meus amigos, os meus irmãos, os meus companheiros estão na frente da guerra. Não, Davi. E Davi insiste, não, vai, eu estou te dando liberdade. Não, Davi, não, vai lá para sua casa, passa uns dias com a sua esposa. Não. E ele saiu da presença do rei, Urias, e foi para sua casa, mas não entrou. Ficou na calçada, dormiu lá. Falou, não é justo que os meus amigos, os meus companheiros de guerra estejam lá na frente da batalha e eu aqui, usufruindo do conforto da minha casa, da companhia da minha esposa. Davi falou, não vai ter jeito. Chamou o Joabe e falou, pega esse Urias, coloca ele lá na frente. Sabe onde a guerra é mais renhida, eles falam, né? Onde acontece mesmo a batalha mesmo, coloca ele lá. E o que aconteceu? Claro que o Urias foi o escudo do exército de Israel. E os filisteus então vieram e para atacar a quem estivesse na frente, Urias morreu. E aí Davi então pega aquela mulher e traz para sua casa e acaba, né, trazendo ela, agora não tem jeito. E trouxe ela e se casou com ela, dizendo, tá vendo, o filho é meu porque eu me casei com ela. Querido, a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Sabe,
Sabe aquela mentira que você contou um dia? Aí para poder agora confirmá-la, você tem que contar outra. Aí para confirmar essa, que foi para confirmar aquela, você conta outra. E aí a Bíblia fala, um abismo vai chamando o outro abismo. E aí o que acontece? Uma hora, a Bíblia fala, não há nada debaixo do sol que não há de ser revelado. Não há nada que esteja oculto que não venha às claras. Não tem jeito. Um dia um profeta vai falar, Davi, você fez uma coisa errada. E Davi falou, fiz, errei, me arrependi. Falou, você, pelo seu arrependimento, que adultério era pago com morte, de apedrejamento. Mas Deus teve misericórdia de Davi e falou, você não vai morrer por causa desse pecado. Mas uma coisa eu te digo, Davi, nunca mais vai ser esquecido em Israel o que você fez. A tua casa vai lembrar disso. Você vai lembrar pelo que os seus filhos vão fazer. E Davi pagou um preço altíssimo com os seus filhos. Querido, tem que chegar uma hora que aquilo que te faz lembrado pelo mal, deixe de ser lembrado. Que você mude de ideia, sabe? O pecado lembrado se torna um pecado esquecido. Quando? Quando eu resolvo chegar e dizer, ponto, daqui para frente não vou fazer mais aquilo que eu sei que está me contaminando, que está me manchando, que está me levando a uma situação das pessoas pensarem de mim algo que eu não quero que pensem. Então eu não vou mentir, eu não vou pôr uma máscara para dar a entender que eu sou algo que eu não sou. Eu vou parar de agir da maneira que eu estou agindo. É assim que um pecado lembrado se torna um pecado esquecido. Davi marcou a sua vida para sempre, porque ele demorou para reconhecer que estava errado e que ele deveria mudar de comportamento. Não, primeiro cobiçou a mulher do outro, que já estava errado. Depois manda chamar a mulher, estava errado. Se deita com a mulher, errou. Engravidou a mulher, errou. Manda chamar o marido da mulher para se deitar com ela, para dizer que o filho que estava no ventre dela, que era dele, Davi, era do Urias do marido dela. Mentiu, enganou. Aí o homem que era honesto, justo e bom, fiel aos seus companheiros, não vou fazer o que está errado. Querido, olha, você vê como vai crescendo. É aquela famosa bola de neve, o negócio vai ficando maior e maior e maior e maior. E como eu disse, não tem erro, grande erro, pequeno erro, é erro. O problema é que para consertar um, você cria outro, para consertar outro, você cria outro. Sabe a coisa da dívida? Você faz um empréstimo nesse banco, aí não tem como pagar no mês que vem, faz no outro, não tem. E quando vê, você já está todo enrolado, o nome já não existe mais. Querido, em nome de Jesus, hoje eu estou trazendo uma palavra para que você seja curado, para que você seja liberto. E aquilo que te faz ser lembrado por algo ruim, passe agora a ser lembrado como algo bom. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro você precisa vigiar naquilo que você faz hoje, para que você não se arrependa amanhã e não venha ser lembrado por isso. Porque se Davi tivesse, no momento que olhou para a mulher pelada, essa palavra, nua, tivesse, opa, eu sou casado, ela é casada, deixa eu cair fora. Se ali ele já tivesse, matado aquele sentimento que o tentava, fechado a cortina, fechado a janela, quem sabe ido à guerra, era melhor ter problema do que ter criado o problema. Era melhor ir para a guerra e ter problema do que ter criado o problema para si, para outra família e para todo Israel. Porque muitas coisas que eu e você fazemos não atingem só nós as suas consequências. Atinge a tua casa, a tua família, não é assim? Se o marido bebe, parece, o problema é dele. Não, mas traz problema para a esposa, para os filhos. Se ele é um alcoólatra, se o filho está na droga, pensar, é problema dele. Não é, porque traz para dentro de casa situações. O Davi loucamente não parou para pensar, querido. É por isso que Jesus diz, vigia, ora, para que não caia em tentação. Sabe por quê? Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E depois de ter feito, para você limpar, é muito difícil, porque a consequência vem. Mas a palavra que eu te trago não é uma palavra para que o seu coração fique apertado e amargurado. Talvez agora, enquanto eu estou te falando, você fala, pastor, eu estou nessa condição.
porque eu fui entrando nessa bola de neve, agora eu não sei como sair, só há um meio de sair. Provérbios 28, 13. E sabe quem escreveu Provérbios 28, 13? Salomão. Sabe quem é Salomão? Filho de Davi com Batseba. Porque Deus é tão amoroso e misericordioso que fez nascer de um casamento que não era para ter acontecido, um homem que se tornou o homem dito mais sábio que existiu, claro que depois de Cristo, porque Jesus é sempre o melhor. Mas Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo, esse foi o filho de Davi com Batseba. Aquele da gravidez morreu, mas o segundo filho foi Salomão. E Salomão ensinou algo que, se o pai soubesse antes, não tinha passado por tudo o que passou. E o que Salomão disse em Provérbios 28, 13? O que encobre a transgressão, o que esconde aquilo que faz de errado, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você já ouviu aquela frase, né? Ninguém vai pagar por falar a verdade. Ninguém vai pagar por falar a verdade. Se você está se sentindo culpado porque errei, cometi algo que não devia ter cometido, querido, o que encobre a transgressão não vai prosperar, não vai dormir, não vai conseguir comer, porque a consciência não deixa. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 2, que Deus escreveu a sua lei, a sua moral no nosso coração. É por isso que quando a gente faz determinadas coisas, a gente não dorme, não come e fica preocupado. Eu costumo dizer, às vezes a gente fala, a gente mente e a gente fica vermelho a primeira vez. Na segunda, a gente já não fica tão mal assim. Na terceira, diz a Bíblia, a mente fica cauterizada, ou seja, já não se importa mais. E aí a Bíblia disse que um abismo chama outro abismo, e quando vamos ver, nós estamos completamente, o próprio salmista disse, eu me sinto coberto de lama, de maneira que eu me sinto sufocado. Querido, ele mesmo vai dizer assim, olha, aquele que é de Deus, ele não vai permitir que isso cubra, que as muitas águas o cubram, mas ele vai confessar a tempo. Eu quero te convidar hoje a tornar um pecado lembrado e um pecado esquecido. E como é que eu faço isso, pastor? Querido, você precisa confessar que você está errado e você precisa abandonar este erro e sair disso. E aí você vai alcançar de Deus misericórdia. E você vai começar numa nova vida, num novo tempo. E as coisas vão ser transformadas a partir de uma nova atitude, de uma nova ação. Você pode ter hoje um pecado lembrado, ou você pode ter um pecado esquecido. Eu te convido a ter um pecado esquecido. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Nós falávamos sobre isso ontem, e eu volto a falar hoje. A Bíblia diz lá em 1 João 2,1, olha, estas coisas foram escritas, ou seja, a palavra de Deus, para que vocês não façam coisa errada. Mas se alguém fizer, nós temos um advogado junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. E ele está no lugar dos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo mundo. Querido, em nome de Jesus, eu quero te convidar a duas coisas hoje. Primeiro, vigiar. Você está sendo tentado a fazer aquilo que não é legal? Você está sendo, sabe assim, consumido por aquele desejo, aquela vontade. E não é só questão sexual, não. Muitas coisas que envolvem. Você está se sentindo tentado. Você está se sentindo assim, ardendo em desejo de fazer coisas. Fala, meu Deus, eu sei que isso está errado. Então hoje eu estou te convidando, sabe fazer o quê? Vigiar. E pedir, Deus, me livra desse pensamento. E sai, foge. Paulo falou para Timóteo, foge daquilo que te faz pecar. Porque senão você vai ser lembrado assim para sempre. Agora, se você não vigiou e já caiu, hoje você confessa o seu pecado, abandona e segue a vida com Deus em paz, em nome de Jesus. O pecado que era lembrado, se você hoje confessar a Deus e dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu cometi algo que não era para cometer, abandonar, Deus vai entrar na tua vida, vai te livrar disso e você vai ser completamente limpo,
porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os erros e pecados. Vamos fazer isso agora? Eu quero orar com você. Se tem algo que você fala, puxa, realmente eu sou lembrado por algo ruim, então peça perdão para Deus. E a Bíblia fala, pecado confessado, pecado arrependido é pecado esquecido. E Deus vai te tratar em paz, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco o meu irmão, a minha irmã, e me coloco junto nesta oração, para clamar o Senhor que nos dê forças para vencer os nossos maus desejos, os nossos maus desígnios, aquilo, ó Deus, que tem nos levado a cometer coisas que não só maculam nossa relação com o Senhor, mas também com o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais ser lembrado por algo errado que eu fiz. Eu sei que esta pessoa que agora assiste esta programação também não quer ser lembrado por algo ruim que fez. Por isso, Deus, nós juntos entramos na tua presença e pedimos, Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz para nos purificar, perdoa o nosso pecado, nos livra de todo mal e nos torna novamente puros aos teus olhos, segundo o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, e nos dá consciência limpa, e que sejamos lembrados pelas nossas boas ações e por aquilo de bom que fazemos ao Senhor e ao nosso próximo. Faz isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém. Querido, se você fez esta oração, dá nome, continue fazendo. Se lembrar algo, diga a Deus, Senhor, me perdoe, diga, na mentira, do adultério, da culpa, diga para Deus, o Senhor Jesus vai te ouvir, se você está arrependido, e Ele vai te limpar, e depois de limpo, não se suje mais, consciência tranquila, segue em frente, Deus ama você, eu também amo você, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Te amo em Jesus, tchau, até amanhã.